Calamanai, andale que to te chica, que te toma vergonha na cara e vai ler a Bíblia. E aí, sou Thiago Lima e hoje é dia de teologiar. E creio que você já sabe qual o tema do vídeo de hoje, dons de línguas. E a pergunta é, será que ainda existe? É algo para nossa época? Como ter discernimento entre o que é e o que não é dons de línguas? Pegue a sua Bíblia, se acomode e vamos descobrir o que a palavra de Deus diz sobre esse tema. Aproveite, já se inscreva no meu canal, curta a minha página no Facebook e compartilhe os meus conteúdos. Me ajude a espalhar a palavra de Deus pela internet. A primeira ocorrência desse fenômeno é logo após a ascensão de Jesus Cristo aos céus, e é no capítulo 2 de Atos que se menciona tal dom pela primeira vez. Podemos notar que o primeiro versículo já menciona que todos estavam reunidos para a festa de Pentecostes. Você fala da festa de Pentecostes como se eu soubesse o que é isso. Pentecostes é um nome grego atribuído à festa judaica conhecida por Festas das Semanas, que é celebrada 50 dias após a Páscoa, e é uma festa que servia para render graças a Deus pela comida que ele havia providenciado ao seu povo. Portanto, essa festividade ela ocorria no fim da primeira colheita daquele ano, e os judeus se reuniam para oferecer as primícias, as primeiras porções de suas colheitas a Deus. É considerada a segunda maior festa judaica, sendo a primeira a própria Páscoa. Por esse motivo, muitos judeus viajavam longas distâncias, saindo de suas cidades e até mesmo de seus países e caminhavam para Jerusalém para render graças a Deus. O próprio versículo 5 deixa isso bem claro. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. O fato que eu quero destacar aqui é que Deus escolheu essa festa para dar início a uma nova era. Os sacrifícios e os holocaustos ficariam para trás e Jesus se tornaria ali o cabeça da então formada Igreja de Cristo. Ele próprio diz a seus discípulos pouco antes de subir aos céus, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Vós quem? Nós? Hoje? Ou os discípulos? Bem, Lucas, ao escrever o livro de Atos, pode responder essa pergunta de uma maneira bem objetiva. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado o mandamento, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. O versículo 3 inicia destacando mais ainda a quem se dirigia a promessa do batismo do Espírito Santo. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Já o verso 4 por si só seria suficiente para demonstrar que o batismo que Jesus se referia era para os discípulos e não para nós. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Qual promessa? A de ser batizado pelo Espírito Santo mencionada no versículo 5 que já lemos. Essa promessa não foi dada a todos, mas somente àqueles que estavam reunidos para a festa de Pentecostes naqueles dias. Atos 1,15 chega inclusive a dizer o número de pessoas que aparentemente ouviram essa promessa. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. É em Atos capítulo 2 que veremos essa promessa acontecer de verdade. E o verso 1 inicia dizendo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar? No cenáculo, reunido todos com as 120 pessoas, unânimes em oração. Em seguida, nos versos 2 a 4, vemos como sucedeu a descida do Espírito Santo. Eu gostaria de apontar aqui alguns pontos importantes que devemos considerar sobre o tema. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Vamos parar aqui por um momento. O som que eles ouviram foi comparado ao som de um vento intenso, um vento forte. Ou seja, o autor usou aqui uma figura de linguagem chamada alusão para descrever como era esse som. Com isso, nós podemos agora imaginar que som era esse que eles ouviram, algo que seria impossível sem o uso dessa figura de linguagem. Continuando. E encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas. A palavra grega traduzida por línguas é essa aqui, que significa literalmente uma língua ou um idioma, como de fogo.
Novamente, o autor usa a mesma figura de linguagem, alusão, para descrever como era a língua que ele via. Pergunta: o som era um vento literal? Não. Então língua de fogo também não. E pousou uma sobre cada um deles. Deles quem? Os que estavam reunidos, os 120. Vale reforçar isso a todo momento. Outro destaque aqui é a palavra traduzida por pousou, que é mais uma alusão utilizada pelo autor para indicar que os idiomas, as línguas que ele viu, foram distribuídas entre eles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Novamente, o termo grego é utilizado aqui, ou seja, eles começaram a falar em outros idiomas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Você está conseguindo acompanhar? Se precisar, volte o vídeo, assista de novo, porque muitos hoje não compreendem o que está escrito nesse texto e estão sendo enganados por aí. Ah, Thiago, isso que você falou não tem nada a ver. Você está falando pela carne. Se você pensa assim, eu não sei o que fazer com os próximos versículos então. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Não se convenceu ainda? Eu vou ler mais um versículo para mostrar que a língua que eles ouviam é um idioma. Note o verso 8. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Eles estavam ouvindo seus próprios idiomas. Lembre-se que eles moravam em outros países, como já falamos anteriormente. Eles estavam em Jerusalém somente para a festa de Pentecostes. Os apóstolos não tinham tempo nem condições de se matricular numa escola de idiomas, por exemplo, e aprender as línguas das 16 nações mencionadas no versos 9 a 11. Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? O milagre foi necessário para pregar o Evangelho, e por isso Deus deu esse dom a eles. Lá, reteté, calamanaia, xixixi e outros barulhos. Não tem nada a ver com o dom de línguas mencionados aqui em Atos. Que blasfêmia, Tiago! Isso é duvidar do poder do Espírito Santo. O Senhor é um Deus que exige ordem e decência. E alguém que balbucia tais sons atribuindo ao Espírito Santo, sem base bíblica alguma, é no mínimo triste. Credo, Tiago! Eu mesmo falo esse dom de línguas. Eu falo as línguas dos anjos. Sinto muito. Creio que você tem deixado as suas emoções tomarem conta de você e tem entrado em alguma espécie de transe hipnótico ou algo assim, pois todos os exemplos bíblicos de anjos falando é na língua da pessoa com quem eles falaram, e nunca houve um relato de ser algo como sons que eu mencionei. Mas eu tenho uma teoria do porquê muitos acham que esses sons são dons de línguas. Quando nós ouvimos um outro idioma que não conhecemos ou que não estamos acostumados a ouvir, ele soa como um monte de sons desconectados que não tem nada a ver. Mas para quem fala aquele idioma, a comunicação é feita com sucesso. E eu vejo que em Atos 2, os que não falavam aquele idioma, inclusive pensaram o mesmo que eu, e até chegaram ao ponto de dizer que os apóstolos estavam embriagados, porque eles não entendiam os sons que estavam saindo da boca dos apóstolos. Ah, Thiago, mas Paulo fala disso em 1 Coríntios, e ele chega a validar que existe esse dom de língua e dom de língua dos anjos também. Sério? Onde? 1 Coríntios 12, 13 e 14 está justamente tratando o problema que aquela igreja tinha em não compreender os dons espirituais. Porque cada um se achava mais espiritual do que o outro por ter um dom específico, e os que falavam em outras línguas aparentavam ser os mais problemáticos no meio deles. Tanto que Paulo, no capítulo 12, deixa bem claro que cada um tem uma parte importantíssima no corpo de Cristo. E no capítulo 13 ele compara os dons ao amor. Ele inclusive utiliza aqui outra figura de linguagem chamada de hipérbole, onde ele exagera para mostrar que o amor é ainda superior. Note o versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Em momento algum, Paulo diz que seja possível falar línguas dos anjos. Ele está exagerando. Ainda que fosse possível, se não tiver um amor, não serve de nada. Não adianta você ter um dom e não amar o próximo. Não tem valor algum.
No capítulo 14 é onde ele estipula as regras para quem diz ter esse dom. Ele basicamente diz que se não houver alguém que precise ouvir a mensagem de Deus, que a pessoa que fala em outra língua fique calado. E chega até mesmo dizer: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Quando os apóstolos falavam em línguas em Atos, havia um conteúdo, e esse era mais importante do que o dom em si. A minha pergunta é: que conteúdo é esse? Voltando para Atos 2:11, os que entendiam as línguas que estavam sendo faladas pelos apóstolos fizeram uma pergunta: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Nos versos 14 a 36, vemos o apóstolo Pedro falando quais grandezas são essas. Ele faz uma retrospectiva da lei apontando para Jesus Cristo. E vemos ele desafiando aquelas pessoas a aceitarem Cristo e se converterem a Ele. Pedro desafia: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É um dom necessário hoje? Não. Eu falo inglês, por exemplo, mas eu paguei para aprender. Não foi um dom gratuito, não. E hoje existem várias escolas que ensinam muitas línguas. Inclusive, se alguém aqui quiser a minha opinião sobre uma escola boa de inglês, é só me chamar no privado que eu indico a melhor de todas. Hoje, com a globalização, existem bíblias em diversas línguas, missionários pregando em todo canto e a facilidade de muitos se converterem sem a necessidade desse dom que foi necessário realmente para o início da igreja. Pensa comigo. Aqueles estrangeiros que estavam em Jerusalém voltaram para os seus países com a mensagem da cruz e o evangelho foi espalhado por todo o mundo. E hoje até nós, mais de 2000 anos depois, ainda falamos sobre aqueles 120 homens que pregaram essa mensagem em outro idioma. Não se engane. Não faça disso o foco do cristianismo. Jesus é o único que merece toda a honra e toda a glória, e não um pseudo-dom. Inclusive, o próprio Jesus não falou em línguas. Isso não significa que ele não tinha o Espírito Santo, por exemplo, ou que ele era inferior aos que falam em outras línguas. Não, simplesmente não era a hora e nem havia necessidade de falar em línguas naquele momento. João Crisóstomo, um dos mais importantes patronos do cristianismo primitivo, o primeiro a interpretar glossolalia em 1 Coríntios 12, 13 e 14, questiona a ausência desse dom em sua época, dizendo: por que então eles aconteceram e agora não mais? A mensagem é mais importante do que um instrumento usado para enviá-la. Portanto, foco na mensagem. Jesus te ama e quer te salvar. Obrigado por ter assistido esse vídeo, espero ter te ajudado. Se inscreva no canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima.